Na minha jornada como coach, uma das maiores demandas, coach mentora, né? Uma das maiores demandas que as pessoas fazem é assim: ai, Carol, eu não tenho mais tempo para minha vida, eu não tenho tempo para me cuidar de mim mesma, eu não tenho tempo para ser esposa, eu não tenho tempo para ser mãe. Eu sou uma baita de uma profissional, mas lá no banco também eu não tenho tempo para mais nada. Às vezes eu me sinto sobrecarregada, me chamam para N reuniões, às vezes eu sinto que eu tô literalmente enxugando gelo. Eu não sei se isso acontece com você aí, mas comigo no banco acontecia sempre assim. Eu fazia zilhões de tarefas, muitas coisas durante o dia, e às vezes chegava ao final do dia, na hora de ir embora, na hora que estavam chamando porque ia fechar, e eu tinha a impressão que eu não tinha feito nada em direção aos meus objetivos. Eu tinha a impressão de que eu não tinha feito nada concreto em direção às minhas metas. Aí às vezes chegava o chefe e dizia assim: qual foi a produção do dia? E eu não tinha nem produção para apresentar, ou uma produção muito simplória. Eu não sei se isso acontece com você também, mas isso é culpa de duas coisas que eu vou contar para você aqui nesse vídeo. O primeiro princípio da produtividade é que as tarefas nunca terminam. Sempre vai ter mais tarefa para fazer, sempre vai aparecendo muitas demandas para você ao longo do dia, e você tem essa impressão de que você nunca está dando conta de tudo que tem para fazer, que sempre tem muita coisa, que você não está dando conta do serviço, que talvez você não seja muito organizada, que talvez você não esteja. Mas qual que é a questão-chave daqui? É a priorização. E pode parecer clichê, você pode me dizer assim: nossa, mas só priorizar? Se você não começar o seu dia com algumas tarefas em mente, a chance que você tem de não conseguir produzir aquilo que você gostaria é muito alto. Você tem que começar o seu dia focado em pequenas, simples tarefas, mas que te levem em direção ao teu objetivo. E sobre isso é o que está escrito aqui, ó. As nossas tarefas, elas se dividem em dois modos de tarefas. Existem as tarefas de ocupação e as tarefas de produção. O que é o problema nesse enxugar gelo que eu falei, nessa demanda que a gente faz e parece que não fez nada? Nós temos a tendência de se manter fazendo tarefas de ocupação. Primeiro, porque elas são mais cômodas, elas são mais da nossa zona de conforto. Depois, porque elas são mais emergenciais, urgentes. Por exemplo, uma tarefa de ocupação, um cliente que chega fora de hora com uma demanda, uma reunião que não estava prevista no calendário ou ali na rotina normal, que não é aquele controle mensal que às vezes que as chefias fazem. Uma outra coisa que apareça para você simplesmente resolver, são problemas problemas resolutivos, mas que vão tomando tempo no dia a dia. A tua caixa de e-mails são tarefas de ocupação. E, por outro lado, existem as tarefas de produção. As tarefas de produção são aquelas que vão levar você em direção ao seu real objetivo, às suas metas. Tarefa de produção é quando você foca nas suas vendas que você precisa fazer, na prospecção ou captação de clientes. É quando você efetivamente faz alguma coisa que já vai dar um passo, uma caminhada em direção às metas. Ah, Carol, beleza, saquei. Mas então quer dizer que agora eu toco todos os clientes que me aparecerem lá, eu não atendo mais telefone, não resolvo e-mail, e se tudo der errado, e se as coisas começarem a ser cobrada porque eu não estou fazendo aquelas coisas que são necessárias. Porque as tarefas de ocupação, elas são muito necessárias, elas são também importantes. Se você não resolver, ela pode, por exemplo, virar uma ouvidoria. Ela pode, por exemplo, virar uma situação ruim com a tua chefia imediata. Mas qual que é o segredo aqui? É o equilíbrio dessas tarefas. O ideal é que a gente esteja a maior parte do tempo em tarefas de produção. E aí que está o insight desse meu vídeo de hoje. É você tentar identificar quais são as tarefas que realmente te levam em direção ao seu objetivo e tentar passar ao longo do seu dia a maior parte do tempo no modo produção, que a gente fala assim. A maior parte do tempo fazendo tarefas de produção. E é claro, né, no todo o resto do tempo vai ser tarefas de ocupação. É claro que vai chegar uma hora que você vai falar assim: nossa, mas hoje parece que o dia realmente saiu do eixo e eu não consegui produzir nada. Só que aí o importante é você retomar no dia seguinte essa rotina e tentar de novo focar na produção. Então, 2 segredinhos para você focar e para você ter maior. Primeiro, o ideal aqui é um percentual que seja entre uns 80-20, 70-30 seria um percentual legal. Você tem 70% das suas tarefas de ocupação, mas você tem 30% de produção. Só que esses 30%, eles são tão efetivos, eles dão tanto resultado que eles compensam o menos tempo que a gente dedica para eles. E aí a outra dica que eu te dou é que você deve chegar já focada nesse tipo de tarefa.
você já vem programado para se concentrar nas tarefas de produção. Talvez eleja 2 ou 3 tarefas-chave que você não saia do banco, que você não se permita sair do banco sem ter cumprido aquelas tarefas, porque elas sim que vão te levar em direção ao objetivo. E é soma de todas essas tarefas produtivas que vão te levar a completar a tua meta no final do mês e, consequentemente, quanto mais você investir em tarefas de produção, mais tempo vai te sobrar dentro do trabalho ou mais tempo vai te sobrar aliviando a tua mente para que você esteja disponível para a tua vida fora do banco. Gostou dessas dicas? Vem comigo, não esquece do treinamento Alavanca Desempenho. Vai esquentando aí para alavanca, que com certeza vai ser surreal. Se você não sabe do que eu tô falando que é alavanca, se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube, por exemplo, você se inscreve, eu vou deixar aqui no link de descrição aqui, eu vou deixar as instruções desse treinamento. Se você tá no Instagram, o link tá na minha bio. E se você é do meu grupo VIP, parabéns por estar assistindo o vídeo até agora e continua comigo.